Fala, meus jovens, bem-vindos ao Jornal do Canal 16 e na matéria de hoje falaremos sobre mulheres a bordo. Exatamente. E nada mais justo do que trazer alguém que exercesse um papel de destaque a bordo. Portanto, a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que uma comandante. Sim, uma comandante mulher. E em sua entrevista, ela vai falar um pouco sobre como era a EFON no seu tempo de aluna, um pouco das dificuldades que ela enfrentou exatamente por ser mulher em sua trajetória e vai dar algumas dicas para você, mulher, que deseja entrar ou já faz parte da Marinha Mercante. Além disso, ela vai falar um pouco sobre a sua visão acerca da inserção da mulher na Marinha Mercante e falar um pouco sobre suas previsões quanto às mudanças que ainda tem que ocorrer nesse meio. É com você, Laísa. Oi, Cunha. Oi, Laís. Como é que vão as coisas aí no estúdio? Hoje, a nossa entrevistada é a comandante Valdenora. Ela ingressou na primeira turma de mulheres da Marinha Mercante do país, em janeiro de 1997, na EFON, e se formou em 2000. E hoje ela vai contar mais assuntos pra gente acerca da vida de mulher a bordo, que é um assunto novo ainda, apesar de já ter 16 anos de formada, não é isso? Isso, 16 anos. Ano passado teve até um almoço lá no Ceará, foi muito legal. E aí, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é como foi essa motivação para entrar na Marinha Mercante e como foi que se deu esse caminho até estar lá, dentro da EFON? Laísa, eu não tenho um motivo específico que me motivou. Não existe um motivo assim total de motivação. As coisas foram acontecendo naturalmente. Mas quando eu fui ao Ciaba, quando eu estava terminando o meu segundo grau e fui a um baile no Ciaba, eu notei que não tinha mulheres com a mesma farda dos garotos. Era só rapazes de branco e não tinha mulher. E eu fiquei muito assim curiosa a respeito. Na época eu conheci o oficial Célio. Ele era comandante de companhia e, por uma ironia do destino, é um grande amigo meu até hoje. E perguntei para ele a respeito, por que mulher, não tinha mulher fardada. E ele me falou sobre o concurso, que nada impedia de uma mulher se inscrever para fazer o curso. E foi aí o caminho. Eu fiz a prova, passei e as coisas foram acontecendo naturalmente. Só chegando ao Ciaba, eu vim descobrir que eu tinha passado na primeira turma de mulheres do Brasil, na Marinha Mercante do Brasil. E isso foi um fato histórico, social, na época, muito grande. Nós, na época, o jornal local, a gente deu entrevista para o jornal local, e aí as coisas assim foram acontecendo. Eu vi o quanto era uma responsabilidade isso, de mostrar para as outras mulheres que viriam depois que a mulher na Marinha Mercante estava começando, ia dar certo. E aí eu descobri que a Marinha Mercante era uma profissão sem fronteiras, era uma profissão muito extensa, uma profissão de mundos, países diferentes. E eu sempre quis ter uma profissão que desafiasse, que fora do comum. E aí isso me fez continuar e estou até hoje na Marinha Mercante. E enfrentar todas as dificuldades que a gente sabe que não são fáceis, mas que o caminho que a gente trilha no futuro faz a gente permanecer, né? Isso. E é o caminho que a senhora já está trilhando há quanto tempo? Eu já estou formada há 16 anos. Você teve a oportunidade de participar do nosso almoço, né, de 15 anos de formada, junto com a minha turma. As dificuldades, elas existiam, mesmo porque tudo que é novo, existe uma dificuldade em si, né? Era uma dificuldade não só para a gente, mas para a instituição também. Era um começo de tudo. Então a gente foi com a gente que começou a farda CAC, na Marinha. A gente não tinha um alojamento específico. Como é que ia lidar com administrar essa mulher na escola? E depois de formada, existiu uma outra dificuldade, era como lidar com a mulher a bordo dos navios. Porque até então os navios, os tripulantes, os comandantes, administravam as enfermeiras, né, a bordo, se conhecia as enfermeiras. E não não tinha oficial, né? Imagine, né, uma moça recém-formada, de faixa etária mais ou menos de 22 anos, sem ter essa bagagem cultural, sem ter para perguntar como é que ela se comportaria a bordo, que nós não tivemos esse acompanhamento, porque não tinha para quem perguntar, que nós éramos a primeira. As pioneiras. As pioneiras. Então a gente precisava ter essa reciprocidade, tanto das empresas que nos acolheram, quanto da gente também. A gente não podia errar
porque senão poderia ficar parecendo, tá vendo? Não deu certo. Não deu certo. E deu. Foi um engano a mulher assumir a função na Marinha Mercante. Então, foi uma adequação, os desafios. Eu lembro que comandantes não gostavam que marinheiro ajudasse a gente com as malas, porque achavam que se a gente estivesse lá a bordo, se você é capaz de estar ali no navio, você tem de ser capaz de carregar sua mala. Esse tipo de comportamento que não acrescenta em nada, né? Não acrescenta, mas a gente passou por isso. Mas eu prefiro dizer que essas dificuldades, elas te acrescentam mais do que te derrubam. São dificuldades que te fortalecem, que faz você pensar e amadurecer. Eu, com 22 anos, 23 anos, você já lidera uma equipe, já é chefe de uma seção no navio. Então, você precisa desse amadurecimento. E essas dificuldades, às vezes, se você parar para pensar, você toma como um combustível. E não como uma... Eu sempre pensei assim. É a melhor forma de ver. É a melhor forma de ver. Porque toda vez que você passar por uma dificuldade, você achar que aquilo... não vai dar certo, não é por aí. Acho que se você ficar muito lamentando e não tirar o positivo, você não consegue. E você perde de ver o brilho da coisa, né? Isso. É verdade. Como é que a senhora vê essa inserção da mulher na Marinha Mercante frente ao mercado de trabalho, principalmente atualmente agora, com a crise, com os nossos direitos sendo modificados, né? Com essa questão da licença maternidade, do que a gente sofre a bordo, do que a gente ainda precisa mudar? Assim, eu levanto a bandeira da mulher na Marinha Mercante, fico muito feliz que as turmas hoje, as mulheres estão ingressando cada vez mais na Marinha Mercante. Eu falo de carteirinha e falo que é uma profissão que também é para mulher, isso é minha frase, que você é capaz de conciliar, sim, com o casamento, com a maternidade, isso é o primeiro ponto. É verdade. Isso é o primeiro ponto. Uma mulher capaz de estar na Marinha Mercante e ter um relacionamento afetivo em casa, ser casada e ser mãe. Dá certo. Agora, existe um outro lado que a gente precisa realmente estar a par. Eu acho que a gente está no caminho. Existe hoje um sindicato, né, que a gente vê que há um interesse nessa causa. O sindicato apoia muito as mulheres nesse lado, né? Que hoje já discute o acordo coletivo com cláusulas inseridas quanto à maternidade. Não se via isso. Mas ainda existe, mas ainda é pouco. Eu ainda vejo que há pouca participação. Eu acho que workshop, eu acho que discussão, principalmente das empresas, né? Mas a gente está no caminho. Mais propostas para o governo federal, eu acho que mais estudos a respeito serão válidos. Uma coisa que a gente conta hoje, que foi um grande avanço, inclusive foi no dia do meu aniversário, em 12 de maio de 2016, foi sancionada a lei, né, de 13.287, que é uma lei que afasta as mulheres de qualquer atividade insalubre. Isso faz com que as empresas relocam as mulheres que estão trabalhando a bordo por ser uma atividade insalubre. Durante esse período de gestação, de lactação. Durante esse período, e elas são relocadas para um trabalho mais ameno, em terra, no escritório. E outra coisa, uma conquista também é a portaria, né, que foi publicada no Diário Oficial da União, se não me engano, acho que foi em 2010, que cria um grupo de estudo, esse grupo de estudo específico para, digamos assim, propor leis, propostas melhores no que diz a maternidade para o governo federal. Eu acho que isso é uma grande conquista das mulheres. Com certeza. Uma grande Absolutamente. Conquista. Então, galera, como o YouTube não permitiu que a gente postasse um vídeo tão grande, a gente dividiu esse vídeo em 2. Então, para você que quer continuar assistindo esse vídeo, clique no link que está aparecendo agora na tela.